Boa noite, boa noite. Eu vou só aguardar um pouquinho enquanto o pessoal conecta. Boa noite, Milena. Boa noite, André, o nosso convidado de hoje. Ótimo. Gente, eu vou começar aqui então. Meu nome é Thaís Trevisan, eu sou uma das voluntárias e organizadoras do Startup Weekend Academy 2020. Se você ainda não fez a sua inscrição, depois dessa live, clica aqui em cima e faz a sua inscrição. O SW Academy 2020 vai ser o evento mais inovador e colaborativo para a vertical de educação que você vai ver esse ano. Então, clica no link e faz a sua inscrição. E hoje a nossa live é sobre educação financeira e empreendedorismo. E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar aqui o André Pazotto. O André que é especialista em marketing educacional e em educação financeira. Deixa eu conectar o André aqui, só um momentinho. Olá, Thaís. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, é uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Tudo bem? Tudo bem, André? E você? Tudo ótimo. Esse clima mais friozinho, a chuvinha que aconteceu essa semana foi perfeita, né? Deu uma baixada Foi. na poeira, a gente até consegue respirar, né? Então, foi muito bom. É verdade, é verdade. André, obrigada em nome de todos os voluntários e organizadores do SW Academy. Obrigada por você estar aqui com a gente essa noite. Essa live fica disponível, então às vezes o pessoal não consegue conectar agora, mas eles conectam mais tarde para acompanhar um pouquinho do nosso bate-papo. E queria, primeiro, para começar, queria saber um pouquinho de você. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como é hoje fazer parte da diretoria de negócios e expansão internacional, é isso? Da Dizob Exato. Educação Financeira. Me conta um pouquinho. Então vamos lá. Bom, a minha trajetória começou. Eu vou pegar minha parte profissional, não tá a parte, né, de formação, mas eu trabalhei muito tempo em algumas franquias. Eu fiz intercâmbio, estudei nos Estados Unidos e o inglês sempre foi muito presente na minha vida. E aí eu comecei trabalhando em algumas escolas de inglês como professor, né? E trabalhei no IASES, trabalhei para várias outras. E aí eu senti a necessidade que eu queria abrir a minha escola, porque eu percebia, em primeiro lugar, que o que eu mais gostava era transformar a vida das pessoas. Porque o professor, a gente, na relação com o aluno, não só o conteúdo que a gente ensina, como a gente pode contribuir para a formação daquele ser. E aí, depois eu resolvi, então, que queria abrir a minha escola. Nessa história de abrir a minha escola, eu fui avaliar na época as franquias, e aí eu achei que era um investimento alto, eu não podia na época. Eu falei, então eu vou ter que empreender na raça, né? Eu vou ter que, já que eu não posso comprar pronto, eu tenho que fazer. Né? Sim. Então, eu criei a minha própria escola e fui desenvolvendo. E aí, nesse processo de eu comecei com uma escola pequena em Minas e cheguei a 3 unidades. E aí, eu recebi um convite para trabalhar na Oxford University Press. E aí, eu trabalhei 12 anos na Oxford, acabei vendendo as minhas escolas, porque eu descobri que eu podia empreender de forma diferente. Que é uma das coisas muito interessantes que a gente acha que empreender, eu tenho que abrir meu negócio. Né? E eu mesmo, André, inicialmente pensava, para eu empreender, eu tenho que abrir a minha coisa, né? Abrir meu negócio, a minha empresa. Depois, quando eu estava com as minhas escolas, que eu recebi uma proposta de trabalhar com a Oxford, eu percebi que eu poderia expandir, eu poderia ir muito mais longe com uma empresa grande como aquela, além de eu aprender, eu poderia seguir a minha lição de continuar tocando a vida das pessoas, no sentido de contribuir para o desenvolvimento delas. No meu entender, a língua transforma, a língua abre portas e traz oportunidades. Então, nesse sentido, eu fiquei 12 anos
e depois eu vim trabalhar na DSOP, que na época foi uma coisa muito interessante, porque quando me falaram, olha, né, a DSOP está procurando um profissional como você não gostaria de trabalhar? E aí eu fui entender mas sobre educação financeira, o que que educação financeira tem a ver com idiomas, né? O que que tem a ver com línguas, com transformação? Eu pensava que era Eu ia te, dinheiro. faz... eu ia te fazer a mesma pergunta. Ó, de onde veio a ligação entre o idioma e a educação financeira? Então, na época, foi justamente porque a DSOP tem uma sucursal nos Estados Unidos e ela tem uma linha de educação financeira, né, voltada para instituições de ensino, que em inglês, que era usada, que comercializada nos Estados Unidos e que queriam comercializar no Brasil, mas era algo muito diferente para o mercado nacional e também a DSOP participa de muitas feiras, na Alemanha, de Frankfurt, de Bolonha, de Guadalajara, entre outras, e precisava que houvesse um trabalho mais coerente para que a gente começasse a vender o nosso produto, porque até então a maior parte das editoras brasileiras, elas compram, né, conteúdos lá fora e trazem para o Brasil. E a DSOP queria fazer o processo inverso. E aí, nisso, eu fui contratado para estruturar esse departamento internacional e de expansão. Então, a expansão era não só levar a DSOP para fora para fazer uma representação, né, para ser conhecida e trazer produtos para o Brasil, mas, na verdade, era levar a DSOP e expandir e gerar negócios lá fora. E aí entra uma particularidade. Né? Quando eu fui trabalhar, eu olhei, tá, mas qual é a conexão disso com o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é eu quero ter uma relação comercial na minha vida que ela tenha um significado além do dinheiro. E aí foi quando eu entendi que a DSOP tinha uma metodologia própria de educação financeira, daí que vem, né, o nome da empresa DSOP, DSOP, e aí eu fui entender que tinha os pilares, né, e que trabalhava na mudança de comportamento de consumo. E aí eu comecei a falar, gente, mas espera aí, eu achava que eu ia trabalhar tipo num banco, em alguma investidora, e na Ah, verdade é o inverso. Porque as pessoas, assim como eu tinha na época a ideia de educação financeira, é para eu aprender a investir, é para eu aprender a mexer com dinheiro, trabalhar com dinheiro. E na DSOP eu descobri que a educação financeira é uma outra coisa. A educação financeira, ela é mais ampla. É quando eu me educo financeiramente no sentido de entender meu consumo, meus hábitos, né? Entender quais são os meus sonhos. E a gente vai ficando mais jovem mais tempo, como a gente fala aqui na empresa, muitos sonhos vão ficando na gaveta, né? A gente vai ficando mais prático, a gente tem boleto para pagar, a gente tem conta, a gente quer trocar verdade. o carro, né? Então a gente vai entrando na ciranda da praticidade da vida, e aí a gente vai meio que engavetando os sonhos. Não, esse sonho aqui quem sabe um dia, né? Então ficou no meu passado. E aqui na DSOP eu descobri que não, que o sonho é o que move a gente. E aí eu comecei a entender que o ser humano ele sai do ponto A ao ponto B a partir do momento que ele tem algo que tem uma relevância muito grande para ele como pessoa. E não só uma Que tem aquisição de alguma um produto. motivação, né? Exatamente. Nós usamos a palavra sonho para não falar metas, porque a meta é uma coisa mais fria. E o Sim, sonho fica está uma coisa muito relacionado. dura, né? A meta é uma palavra muito, muito dura. Parece que a gente chegou lá e pronto. Então, e o sonho, na verdade, é o que toca a nossa alma, toca o nosso coração. Porque a relação dos sonhos, de repente, meu sonho é morar numa casinha na beira de um lago. Né? E o outro sonho pode ser morar num flat maravilhoso na praia. O outro, então, o sonho é muito relativo. Nós dizemos que todos os sonhos são válidos e todos os sonhos são valorosos desde que ele faça bem para você e para as outras pessoas. Sonhos que não fazem bem para você ou para outros não são sonhos bons e então a gente descarta isso. Então nós focamos nessa construção de sonhos. E aí o universo se abriu, vou ser bem honesto com você, porque você começa a entender a relação que a gente tem do nosso comportamento de consumo
com, por exemplo, eu preciso, eu necessito ou eu desejo, eu vou comprar isso, eu preciso mesmo. Mas como eu não tenho sonhos, eu não tenho parâmetro se o investimento vale a pena. Então, por exemplo, eu vou assumir uma parcela de um, sei lá, de um equipamento, um celular, até de um carro. Eu preciso trocar meu celular, eu preciso trocar meu carro, porque eu quero fazer uma especialização na Inglaterra de um mês e nunca tenho dinheiro. Mas eu nunca vou ter dinheiro porque eu direciono os meus recursos para, vamos dizer assim, compensações que eu tenho. Eu trabalho muito, eu acho que eu sofro muito, eu aguento muita coisa, então eu vou me compensar, vou me recompensar por isso. E Sim. aí eu começo a me sabotar. Eu vou sabotar meus sonhos. Então, aquele sonho de fazer o curso na Inglaterra, ou ir para Nova York fazer compra, ou ir para o Nepal, não importa qual é o teu sonho, a gente vai sabotando, porque a gente vai assumindo compromissos, né, para trabalhar os desejos, para trabalhar as nossas faltas, e eu não tenho sonho, então eu vou gastando. Agora, quando eu tenho sonho, a gente ensina na nossa metodologia, seja nos programas que vão para as escolas, ou os programas que nós temos para empresas, ou mesmo os programas que nós temos para a pessoa individual, primeira coisa é identificar quais são os sonhos. Quais são os sonhos que você tem? E é incrível, Thaís, que quando você pergunta para uma pessoa assim, me fale sobre os teus 3 sonhos, o de curto, médio e longo prazo, as pessoas Tá, engasgam. Então, ou elas vão te dar uma lista de compras, eu quero tá. comprar um tênis novo, eu quero comprar o celular, o último do iPhone que saiu. Ela quer. Aí você fala, tá, mas vamos entender, né? O que tem essa representação desse sonho para você? Então, a gente começa a perceber que tudo que nós compramos, ele é consumível e muitas vezes ele te agrada por um período, depois não agrada mais, porque a gente não gostou. Então eu encontro muitas pessoas que têm 40, 50 anos, que não têm ainda casa própria, que ainda pagam o financiamento do carro, e aí fala, poxa, mas é porque o meu salário não dá. E aí a gente mostra para as pessoas que a gente consegue transformar a nossa vida da onde nós estamos. E foi isso que eu fui aprendendo. Olha, se você tem sonhos e você começa, quando você recebe a tua receita, e você prioriza a parcela dos seus sonhos, então agora o que sobrou, você vai fazer manutenção da sua vida. E aí eu Entendi. descobri que não dava para ficar bancando cappuccino da Copenhagen todos os dias, se eu queria. E esse da Copenhagen foi muito interessante, porque quando eu entrei na Distop, a gente tem que fazer um curso. E nesse curso a gente tem uma caderneta de apontamentos, que a gente cria centro de cursos de despesa. E eu, Tá. André, sou viciado em chocolate e café. E aí eu comecei a fazer, e eu Dois. queria comprar uma Nespresso, mas eu achava cara a Nespresso, 500 e poucos reais, achava que não ia dar. E eu, então, comecei a fazer o meu controle de 30 dias. Para minha surpresa, eu gastei no mês entre café e chocolate mais de 600 reais. E eu não fazia conta que eu gastava tanto com isso. Eu falei, gente, eu podia ter comprado a Nespresso à vista, só com o que eu gastei. E o que eu fiz? Né? Eu falei, No eu tenho que próximo mês, trabalhar. Sim, eu tenho que me ajustar. Então, eu vou ajustar meu consumo, né, para que eu possa, então, comprar isso. Eu, André, sou muito impulsivo. Então, eu fui lá, negociei o preço da cafeteira, paguei no meu cartão em algumas parcelas sem juros, e aí o que eu fiz? Comprei uma barra de 1 quilo de chocolate e comecei a fazer na minha casa. Eu queria tomar 2, 3 cappuccino por dia com aquele chocolate derretido. Eu comecei a fazer na tá? minha casa. E aí, Perfeito. quando eu queria, eu vou na Copenhague. Mas o que eu entendi? Que com o dinheiro que eu gastava, né, com aquele chocolate e o café, eu consegui realizar um sonho que era material, de curto prazo, mas que era um sonho. E aí, eu falei, bom, se funcionou com a cafeteira, vai funcionar com outras coisas, né? E isso eu trabalhando na empresa, né? E entendendo o que era tudo isso, né? Porque as pessoas, quando falam em mudanças, as pessoas acham que é autoajuda, e não é autoajuda. Eu Não. acho que é uma descoberta que a gente tem, a gente começa a observar os nossos comportamentos de consumo, e aí a gente começa a falar assim, espera, eu vou comprar esse tênis, para ir para academia, mas eu já tenho 2 pares. Eu preciso, eu necessito disso. Esse dinheiro do tênis, se eu tenho sonhos,
Esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou guardar. E aí eu comecei a entender, quando eu fui comprar um presente para uma amiga de aniversário e fui na Copenhague. Você viu que eu sou fanático por chocolate, né? Então, Tô vendo que eu você peguei, é cliente VIP da Copenhagen. não sou mais, perdi Não a é mais. Então, o que que eu falei, bom, eu separei R$ 100 e vou lá comprar um presente. Cheguei lá, comecei a olhar e falei, gente, mas tinha umas coisas tão bacanas, por R$ 60. Comprei, aí falei, sobrou 40, opa, vou comprar marzipan. Aí depois eu parei, pensei e falei, espera aí, eu me organizei para gastar 100. Não significa que eu tenha que gastar Tenho os que 100. gastar 100. Tá. E aí eu falei, tá, eu economizei, eu vou comprar uma de marzipan e o resto eu vou guardar. E é engraçado falar isso porque a gente acha, isso está sendo miserável. E não. A, a, a água escorre pelos pequenos furos, né? Então, os nossos sonhos escorrem pelos dedos sem a gente perceber. Então, todos os dias nós temos que estar vigilantes em observar o meu consumo. Então, eu posso hoje fazer coisas que há 4 anos atrás, quando eu vim trabalhar na Soto, eu não conseguia. Vou dar um exemplo. Atravessamos a pandemia, como todas as empresas fizemos ajustes, nós tivemos redução de salário, né, da equipe, mesmo eu passando uma redução de salário, com todas as mudanças, eu consegui fazer reserva durante a pandemia. E durante a pandemia eu guardei dinheiro. Aliás, eu acho que eu guardei mais dinheiro na pandemia do que antes da pandemia. Então, e assim, e nada me faltou, é que você começa a Sim, entender essa relação. Então, veja como a transformação de vida acontece. E aí, hoje, quando a gente fala em internacional, que nós vendemos para a China, até para os Emirados Árabes, para Abu Dhabi, eu vendi para os turcos, né, para os árabes, eu brinco, eu chamo eles de turcos comprados, mas eles falaram, André, eu vou comprar teu produto que tem porquinho, tem cofrinho porquinho, a gente não toca em porco, mas nos interessamos tanto que a gente vai comprar. E aí nós tivemos que, nós estamos agora para lançar uma nova linha, totalmente reestilizada, neutra nessa questão cultural, então não tem o porquinho, tem cofrinho, mas não tem o porquinho, tá. porque os nossos clientes pediram. Então, a gente tem negócios, né, em vários lugares do mundo e a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que vender a educação financeira para eles era algo muito diferenciado no sentido, primeiro, reconhecer o nosso país, né? Então, quando eu tive uma pessoa de uma grande empresa em Singapura, que veio até São Paulo para visitar as nossas escolas, para conhecer o que é metodologia de SOP, de educação financeira e empreendedorismo, sendo trabalhado na formação das crianças, preservarem para Singapura, que é um país altamente desenvolvido, nos últimos 30 anos fizeram uma revolução cultural, educacional, foi extremamente, como é que eu falo? Importante para nós. Sentir que é uma metodologia criada no Brasil pelo presidente da DSOP, que é o autor, o Dr. Reinaldo Domingos, que ele é mestre e doutor nessa área, e assim, é um conteúdo nosso que a gente começa a levar para o mundo, né, deles entenderem essa importância. Não sei se eu te expliquei tudo. Explicou, sim, explicou e eu fiquei super curiosa. Quando você fala sobre o nosso comportamento de compra, eu tenho um campo de estudo e pesquisa em que eu analiso a influência da família na carreira dos adolescentes, tá? E aí, Sim. eu te ouvindo falar, uma pergunta: você acha qual é o nível de influência da família na nossa educação financeira e nesse comportamento de compra desordenado que você colocou? Você considera que é alto? Não existe influência? Como que você vê isso? Olha, só a gente pensar um pouquinho em neurociência com relação aos neurônios espelho, isso já explica tudo, né? Tá. Então, nós, as crianças, primeiro eles observam o meio que eles estão, eles vão imitar o meio. Então, eu vou te dar um exemplo do que a família faz. A família pega a criança, vai no shopping, e aí o pai e a mãe compram as coisas, passa o cartão, pega a criança, leva na área de diversão lá dos jogos,
pega R$ 10 ou R$ 20 ou R$ 50, dá na mão da criança, vai levar ela para comprar algodão doce, vai levar ela para comprar ficha, ela vai comprar quantas fichas ela quiser. E aí, quando a criança é um pouquinho maior, o pai e a mãe, para ensinar educação financeira, vai falar, bom, cada ficha custa R$ 5. Eu tenho aqui R$ 50. Quantas fichas você vai comprar? 10. Tá. Ótimo, você sabe matemática. Você está entendendo. Agora você vai pôr dinheiro aqui, ela vai fazer a operação. Comprou. O pai fala, nossa, meu filho já sabe usar o dinheiro, já Educação sabe fazer a financeira. operação. Gente, gastar dinheiro é Entendi. simples. É Gastar verdade. dinheiro é fácil. O que que eu preciso ensinar para minha criança é, olha, você tem R$ 50, né, para você poder se divertir. Desses R$ 50, a pergunta é: você deve guardar uma parte para você ter outro dia. Se você gastar tudo hoje, amanhã não tem mais. Então, o pai e a mãe Ok. acabam entrando, eles dão 50, gasta. Pai, acabou. Ah, então espera aí, te dou mais 20, te dou mais 30. Olha, não, você já gastou R$ 100, agora acabou. Aí a criança emburra. Mas por que acabou? É só você tirar do bolso e me dar, é só você ir na máquina e pegar. Então, a família tem um papel importantíssimo nesse processo de introdução. E agora, isso aqui é o mais grave, a falta de ter, né, uma formação de educação financeira, a gente dar essa competência, né, para essas crianças, eles se tornarão adultos, principalmente se não tem educação financeira e não tem uma base de empreendedorismo, ele vai ser um adulto que ele pode ser médico, ele pode ser advogado, ele pode ser o bambambam bam, bam da área dele, e ele pode ser financeiramente terrível. Ele pode ter um alto Entendi. salário, muitos dos nossos clientes, o salário médio deles é de 30, 40 mil. E eles fazem terapia financeira porque eles não conseguem viver com 30, 40 mil Uau. mensais, né? Então, essa é uma grande realidade. As pessoas acham que os grandes endividados são aquelas pessoas que ganham até 3 mil, 5 mil reais. Enganados. Os grandes endividados, eles têm receitas acima de 50 mil, né? Então, eles têm capital e às vezes nem capital têm. Eles têm uma receita muito grande e uma despesa enorme. Mas por que isso? Porque não foi ensinado lá na infância a importância de ter sonhos. Então, tem pessoas que vão descobrir que lutaram para chegar até um lugar, mas eles só tinham um sonho ou dois, ou não entenderam que os sonhos a gente vai reciclando, como tudo na vida. Eu tenho 3 sonhos, curto, médio e longo prazo. Eu realizei meu sonho de curto, eu vou criar um novo sonho, porque quem era médio passa a ser curto, porque o tempo andou, Tá. e É quem era longo verdade. passa a ser médio. Tem uma Agora, vaga então, agora. Agora tem uma vaga. Então eu tenho que ir criando novos sonhos. Se eu não crio esses sonhos, são aquelas pessoas que eu digo que entram no platô. Ela alcançou um patamar financeiro na vida e agora ela fala: ah, minha vida é tão chata. Aí fica arrumando encrenca para a vida, né? Fica arrumando Entendi. problemas. E muitos vão para terapia porque se sentem frustrados. Porque parece que não tem mais sentido. Não é que não tem mais sentido, você não gera mais sonhos. Então, é extremamente importante a gente gerar sonhos. Então, nós trabalhamos com sonhos, além de curto, médio e longo prazo, de sonhos materiais, não materiais, sonhos famílias, sonhos individuais, sonhos coletivos. Então, eu brinco que o sócio emocional, que está na moda hoje, outro dia uma pessoa falou para mim, mas educação financeira vem depois, né? O sócio emocional vem primeiro. É mesmo? Por que que vem o sócio emocional? Educação financeira não é sócio emocional. Não, isso aí é finanças. Aí eu falei, bom, então vamos entender. Né, se você fizer um estudo das crianças que têm problema na escola, se você começar a falar com a família, você descobre que uma boa parte dessa fonte de problema é a família. E quando você começa a investigar a família, você descobre que uma boa fonte do problema é dinheiro. Então, Ok. é uma questão financeira. Então, a questão financeira, a falta de educação dos pais, que coloca a família numa situação difícil, a criança está observando, ela se estressa com aquilo, e se ela é uma criança que está sendo educada, que ela é só passar o cartão, ela não sabe que vem uma fatura, e que para essa fatura o dinheiro sai da conta, ela acha que assim, então são famílias que hoje têm filhos com 30, 40 anos, casados que têm filho, e o avô ou a avó paga o colégio do filho, do neto no caso. É Né? verdade. Então, nós vivemos essa relação e a gente fala, ah, é porque não educou direito. Às vezes educou. Acontece que educar e não ter a base de educação financeira, eu posso não transferir isso.
né? Então, se eu não tenho, eu não vou transferir. O pai e a mãe pode falar para o filho, não gaste tudo que você recebeu, guarda um pouco. Ótimo, esse é o máximo de educação financeira que eles dão para gente. Agora, de trabalhar a relação, meu filho, senta aqui, quais são os sonhos que você tem? Vamos trabalhar por etapas. Esse ano, 2020, está começando o ano. Vamos pegar 21, porque 2020 tem que resetar. Vamos pegar 2021, que está começando, vai começar zero. Vamos sentar. Quais são os seus sonhos para esse ano? O que você quer realizar nesse ano, no ano que vem? Quais são os seus sonhos? Ah, eu quero ter uma bicicleta, tá, mas eu também quero passar o Natal na casa da minha avó, no Natal desse ano, que ela mora lá em João Pessoa. Tá. E eu também gostaria de fazer um passeio com a minha turma lá no, sei lá, num parque, né? Aí, perfeito. Então vamos entender como é que você vai fazer isso. De onde é que precisa de dinheiro para isso? Não precisa de dinheiro? Então, eu quero fazer um trabalho para aquele asilo que tem aqui no bairro. O que você quer fazer? O que eles estão precisando? Estão precisando de coisas, estão precisando de atenção, estão precisando de ter, de repente, livros, revistas para eles lerem. Então, isso é o diagnosticar da DSOP. Então, quando nós ensinamos as pessoas a diagnosticar a situação em que elas estão, elas começam agora a entender a situação, e aí a gente fala, agora você vai sonhar. E aí esse sonhar, muitas vezes com adultos, só sonhar como? Eu devo 5 mil no cartão, eu vou sonhar. Não tem espaço para sonhar. Eu Não, preciso olhar a realidade. Aí a gente fala, esse é teu sonho. 5 mil do cartão é teu sonho. Agora, você tem que aprender a moldar o seu comportamento de consumo para você... Ah, mas o que eu ganho não dá. O que eu ganho não dá nem para pagar as minhas coisas. Bom, então a gente tem que olhar, né, quais são essas suas despesas, se você tem que trocar um produto pelo outro, se você tem que diminuir a frequência. Né? Num dos cursos nossos, nós mostramos uns cálculos, se você comer uma pizza por dia, no período de 30 anos, por dia, desculpa, uma pizza por semana, no período de 30 anos, você compra um imóvel na faixa de 200 mil reais. Né? Se você comprar um chocolatinho, né, ou um cafezinho de R$ 1, R$ 1,50 por dia, né, dentro de um período aí de menos de 10 anos, você compra uma moto ou um carro, zero. Então, desses populares. Então, as pessoas, a gente não faz essas contas todas. Né? Então, e aí, junto com essa base da educação financeira, vem o empreender. Né? Novamente, retomando essa parte do empreender, que a pessoa vai falar, não, eu empreender, eu vou abrir meu negócio. Eu estou trabalhando nessa empresa, mas eu não vejo a hora de me livrar disso e abrir meu negócio. Muitas pessoas não pensam que ela pode empreender na carreira dela dentro daquela empresa. Ela pode é o intraempreendedorismo? Exatamente. Então, por exemplo, hoje, o que acontece com a maior parte dos funcionários? Não vai existir mais CLT, a gente já sabe. Né? A cada 5 pessoas que a gente conversa, 3 já teve alguma conversa com a empresa ou uma proposta de contratação, PJ que a gente fala, né? Pessoa jurídica. Então, o CLT está acabando. Eu, como PJ, eu posso estar numa empresa, ganhar, né, expertise, ganhar experiência, musculatura profissional, para refletir no meu LinkedIn, para que eu possa empreender e fornecer esse tipo de serviço para outras empresas. Pronto, estou empreendendo. Né? Eu posso construir uma carreira, seja no público ou no privado, e empreender. Eu posso ser um funcionário público e entender quais são as possibilidades de crescimento que eu posso alcançar. Então, eu posso pleitear, posso participar de concurso. O que eu posso construir para eu fazer? Então, a vida, ela passa muito rápido. Nós estamos num trem que é um trem-bala. A pessoa acha que está, né, na Maria Fumaça. Não estamos. Ele passa voando. E aí, se nós tivermos consciência, a gente consegue aproveitar melhor o passeio. Né? Então, deixa de ser um trem desgovernado e passa a ser um grande passeio. Então, isso é a educação financeira dentro do empreendedorismo. Quando eu vou empreender... Desculpa, pode perguntar. Imagina.
Pode seguir, André, imagina, quando eu vou Quando a gente empreender. vai, quando a gente vai empreender, se eu não tenho uma base de educação financeira em que eu aprendo a controlar os meus instintos no sentido de, tá, eu preciso, eu necessito, eu preciso mesmo disso, né? Ou isso aqui é só um luxo que eu quero fazer agora. Eu posso me dar o luxo? Eu posso me dar o luxo. O grande problema é me dar ao luxo com um dinheiro que eu não tenho, fazendo um financiamento para pagar uma parcela que vai me apertar. Isso se ela couber no meu orçamento. Aí, aquele meu luxo, que foi um prazer maravilhoso, que eu abri a caixinha, levei para casa, e durante uma semana eu vou estar muito feliz, mas quando eu vier a fatura no mês seguinte, acabou minha alegria. Agora começa o meu calvário, começa o meu estresse todo, né? Então, o empreender, se ele não tem essa base de educação financeira para saber, tá, o que eu vou empreender, tá, e qual é o produto, vou fazer o diagnóstico, qual é o mercado que eu vou atuar, isso tudo a gente aprende em outros lugares. Agora, como eu vou alocar as receitas que eu tenho, como que eu vou ajustar o meu comportamento de consumo agora, as minhas despesas, para que eu possa absorver essa minha empreitada de empreender, para que eu tenha reservas, né? Então, esse é um ponto que precisa Então ser pensado. você diria que educação financeira é passagem obrigatória para quem planeja empreender. Não dá para empreender sem ter as noções básicas de educação financeira. Eu acho que educação financeira, não é porque eu estou na DSOP, eu, André, sempre fui um cara que eu administrei bem as minhas coisas. Na DSOP, eu comecei a entender melhor o processo. Melhor. É, o que acontece? Como que você vai crescer, seja individualmente ou como empresário, ou empreender na sua carreira, se você não consegue entender o porquê que você consome dessa forma e o teu consumo restringe a sua capacidade de investimento, seja em você pessoa, em você profissional ou na sua empresa. Aí eu que devolvo a pergunta, você acha que dá para uma pessoa empreender na vida, em qualquer sentido, se ela não tem numa base de educação financeira, ela vai ter problemas. Perfeito, perfeito. E aí, voltando um pouquinho, porque esses elementos que você tá trazendo volta um pouquinho para as particularidades do mercado brasileiro, né? Então a gente sabe que educação financeira no Brasil é um desafio e tanto. Poucas pessoas falam sobre como organizam as suas finanças, ou falam sobre o mercado financeiro. É realmente uma linguagem que é restrita a algumas pessoas. Como que você vê esse contexto? Quais desafios da educação financeira no Brasil você vê pela frente? Thaís, é uma boa pergunta. Primeira coisa que eu queria esclarecer é que nós não somos os únicos. O mundo todo perdeu essa noção, né, da questão, eles gastam desenfreadamente, e é tão engraçado que a gente vê umas campanhas do vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger a camada de ozônio, né? E consome, consome, consome. Quer dizer, não tem como você gerar uma proteção, né, o cuidado com a natureza se eu continuo consumindo que nem doido, Perfeito, né? Então, perfeito. esse problema de não ter essa base de educação financeira não é exclusiva do brasileiro. Nós atuamos, né, de uma forma muito artística e criativa de como a gente sobrevive a todas as intempéries da nossa economia e a gente continua andando. Só que, na verdade, um grupo continua andando e uma grande parcela padece pelo caminho. E aí as pessoas meio que não olham mais. É o que acontece no semáforo, você está na Paulista e você vê alguém acampado na avenida ou na calçada e você fala, nossa, esse pessoal agora está acampando aqui. Não, esse pessoal que está acampando aqui são aquelas pessoas que estão à margem, né? Então a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo que a gente possa gerar condições? Então, a falta de educação financeira ou a pouca educação financeira afeta a grande parte da nossa população. Você pode ter uma pessoa altamente educada financeiramente, que quando ela chega na garagem do prédio dela ou da casa dela, é assaltada, né? E aí tudo isso acaba trazendo toda uma questão social
que a educação financeira tem que ser levada para todos, não só, né, para a classe média, mas para rico também, para manter o patrimônio da família, e para aqueles que são menos favorecidos e que precisam encontrar uma maneira de ascensão, né? Então, a ascensão que eu digo no sentido de ter uma condição de vida mais digna. Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta da Samantha. Fluxonomia 4D. Uau, o que é isso, Samantha? A fluxonomia 4D faz sentido no Brasil? Como seria fazer educação financeira desde a base de forma acessível? Samantha, obrigado pela pergunta. Ela é muito peculiar aqui, muito boa, porque a BNCC já trata disso. A DSOP trabalhou bastante tempo junto ao MEC para mostrar para eles a importância de se dar uma educação financeira desde a base, né? Então, a partir de 2020, todas as escolas no Brasil, sejam elas públicas ou particulares, elas precisam oferecer aos seus alunos uma educação financeira agregada no seu currículo da escola, do fundamental inicial, né, da primeira série até o nono ano do fundamental final, que é o Fundi 1, Fundi 2. Isso já está valendo? Começou esse ano. Como teve a pandemia, começou todo esse mundo ano. esqueceu, Entendi. né? Então ficou para 2021. Então, para 2021. Então, o que acontece aqui? A educação financeira que eles colocaram na BNCC, ela não está estritamente ligada a números e operações matemáticas. Ela fala sobre mudança de comportamento de consumo. E a mudança de comportamento de consumo é algo muito mais complexo do que eu informar, né? Então, quando eu entrego informação para alguém, não significa que aquela informação vai funcionar na sua plenitude. Então, o que a gente precisa ter? Uma metodologia que trabalhe o comportamento dessa criança, desse adolescente, de uma maneira contínua. Por quê? Porque ele vai receber um estímulo na escola que, quando ele vai para casa, ele volta para um meio que usa o modelo antigo. Então, ele recebe da sociedade, família, amigos, né, e o meio em que ele está inserido, ele recebe várias, como é que se fala, influências de consumo. Então, como que você combater? Como é que você trabalha isso? Se essa criança tem, ao mesmo tempo que ela está recebendo lá fora, influências, né, de consumo, mas se na formação dela, ela tem de uma maneira cadenciada, né? Todo um trabalho que é de construção de consciência. Vou dar um exemplo. Nós temos estudantes de escolas que são adotantes dos nossos programas, em que a meninada do Fundi 2, eles queriam fazer um evento na escola, acho que eles queriam uma mesa de ping-pong, e a diretora falou que não ia poder, porque já tinha fechado o orçamento da escola. Então, o valor da matrícula, né, ou das mensalidades, não tinha embutido não estava contabilizando. Tá. O que eles propuseram? Então, vamos achar um jeito de gerar esse dinheiro aqui dentro. Vamos fazer o corte de custos. O que eles olharam? Energia, por causa do ar-condicionado, as luzes, né? Então, nós vamos ir à água, que se gastava muita água. Então, eles pegaram as contas dos últimos 3 meses, ampliaram e colocaram no corredor. E eles começaram, então, a fazer um trabalho interdisciplinar muito interessante. Então, conforme as séries... Muito, porque conforme as séries, eles começaram a entender o custo do quilowatt, tributação. Agora eles vão entender qual é a evolução de consumo de quilowatt da escola nos últimos 3 meses. O que aconteceu nos últimos 3 meses? A gente teve evento? Não, não teve. Ué, nós estamos no meio da temporada, assim, da época, então se está agora no outono, no meio do outono, por quê que gastou? Foi aumentando o gasto. Não ligou o aquecedor. Então as crianças começaram a investigar. Aí eles descobriram que tinha salas de aula que ficavam com o ar ligado, com ninguém lá dentro. Saíam de chave ligado. Ou então as luzes ficavam acesas. Ou então nem precisava ligar o ar, mas eles ligavam o ar. Então eles fizeram um desafio para a diretora. Se a gente baixar a sua conta de água e luz, que é o valor da mesa de ping-pong, das bolinhas e da raquete, você compra?
Eles fizeram o desafio. E assim foi feito. Então, a gente tem história de meninada de ensino médio que vai fazer formação e o sonho deles era vir para o Paiol, né? Então, tem um pessoal de uma escola lá em Manaus que a meninada trabalhou 2 anos com a educação financeira em empreendedorismo, então fizeram ações empreendedoras. Eles pagaram a passagem aérea deles, eles vieram para o Paiol, eles geraram. Então, quando nós ensinamos a educação financeira para a criança, o que nós estamos ensinando, na verdade? Autonomia. Nós estamos ensinando para essa criança que ela é um agente ativo de transformação, de realização. E quando eu começo a transformar isso na criança, despertar que ela é capaz, que ela pode, é o que nós queremos. Nós não queremos os filhos dependentes. Nós não queremos filhos que precisem da gente. Nós queremos filhos que cresçam, né? Então a criança começa a entender que ela vai conseguir. Se ela tem um passeio, né, do Dia das Crianças, ela não precisa pedir para o pai dela. Ela tem o dinheiro que vai para o lanche, então ela começa a fazer o cálculo. Eu passei em outubro, eu tenho que pagar até 15 de setembro, é tantos reais, quanto que fica, e ela começa a equalizar. Olha, ela está fazendo o que a BNCC orienta. Todo o conhecimento, ele tem que ser aplicado no dia a dia, ele tem que ser útil na vida, ele tem que me ajudar a fazer transformações na minha vida. A educação financeira, quando a gente começa a puxar a ponta do novelo e as crianças começam a trabalhar, eles falam, gente, e quando eles fazem projeto coletivo, que eles se unem, Professor, muito só um interessante. minutinho que eu não sei o que aconteceu, acionou a música aqui. Só um minutinho, senão ela vai ficar tocando. A gente não está ouvindo aqui, eu não estou ouvindo música, viu? Não? Não. Só você que está Olha, ouvindo música. só eu? Eu Pronto, não estou. liguei. Olha, a tecnologia ela vem para ajudar, mas para atrapalhar também. Desculpa, professor. Não, tranquilo, Thaís. Eu achei que estava alto, porque estava alto aqui. Não, daqui pelo menos eu não ouvi. Desculpa, eu Não, acabei tranquilo. te cortando, professor. E você fez uma conexão que para mim foi fantástica quando você falou, inclusive, até da utilização dos recursos do planeta e dessa conexão com a nossa vida financeira. E é perfeito esse conceito, porque é exatamente isso, né? A gente gasta os recursos do planeta porque a gente não tem a noção de que os recursos são finitos e que eles vão Exato. acabar um dia. E essa conexão com esses dois mundos que você fez com o mundo financeiro faz todo sentido. E esse exemplo que você trouxe dos estudantes é sensacional, que a gente tenha mais exemplos de projetos interdisciplinares que tragam mudanças de comportamento como essa. Sem dúvida, eles começaram a apagar a luz dentro de casa também, né? Desligar o Olha, ar-condicionado dentro de casa. olha, a gente tem tantos cases, por exemplo, eu tenho o case de uma família que o sonho, eles têm um casal de filhos, e o sonho deles era ver a neve e ir no Canadá. Eles conseguiram Tá. fazer um projeto lindo, essa família fez, que aí envolve o pai, a mãe, porque nós trabalhamos sonhos de família, então é muito interessante, porque é uma aproximação dos pais com os filhos, e aí, assim, acabou sendo tema de reportagem, acho que foi da Record, e essa família foi para o Canadá. Eles Foi foram? incrível. Foram para o Canadá. Então, não é uma coisa que é para comprar, sei lá, bobeirinhas, não. Ele vai gerando transformações tão profundas que conforme você vai amadurecendo e você vai crescendo, então as crianças contribuíam gerando uma receita para elas, porque elas tinham o orçamento, né, da mesada, né? Então você tem a mesada, você tem o lanche que você gasta. Então a criança começa a entender logo de cara que ela tem X reais, ela tem 50 reais por semana, que eles têm muito mais para lanche, opa, 50 reais, e tem 10 reais por dia. Então, se ele quer comprar, né, uma nova bola, vou pegar uma coisa simples, e pegar exemplos simples de compra de produtos, tá? Não vou ainda falar em algo abstrato, mas ele quer fazer isso, comprar uma bola para ele brincar com os amigos dele, custa 200 reais a bola. A pergunta é, ele tem dinheiro? Ele vai pedir para o pai? Então, ele tem 200, ele recebe 200 reais por mês. Então, ele vai falar, bom,
Eu tenho, eu fico sem comprar nenhum lanche na escola e pego dinheiro e compro a bola, Tá. ou eu posso buscar o equilíbrio, que é uma das coisas que a gente ensina, ter equilíbrio na vida e não ser tão ansioso. Então, eu vou comprar essa bola. Então, eu tenho R$ 200, então eu quero resolver, eu quero ter acesso a isso, eu vou brincar com essa bola com meus amigos dentro de 3 meses. Primeira coisa é ensinar isso, que as coisas na vida levam tempo. E hoje ninguém entende o tempo. As pessoas querem que aconteça agora. Imediato. É. O E mais uma agora. vez você faz uma conexão com o socioemocional. Né? Então, você está colocando uma atividade que vai ajudá-la a manter a ansiedade sob controle e a entender que as coisas não são imediatas. Se eu sou um adolescente, eu vou brigar com meu pai, com a minha mãe, discutir, né? Que eu quero que eles troquem ou comprem um novo Xbox para mim. Achei que você ia falar, eu quero que trocar de pai e mãe. Quero trocar de pai e mãe. Não, eles querem trocar o Xbox, quer comprar um modelo novo, sei lá, alguma coisa assim. Eles, então tá, quanto custa? R$ 800. Beleza, então, da minha mesada, eu posso gerar, eu ganho, se eu ganho R$ 200 por mês para comprar lanche, em 8 meses eu tenho R$ 800, né? Então, Perfeito. normalmente, um adolescente, ele recebe dos pais mais do que R$ 50 por semana. Mas, pensando nesse universo, eles podem começar agora a substituir. E aqui, dentro da área educacional, é fantástico, porque você vai trazer interdisciplinariedade, além de temas transversais. Então, aqui, o aluno vai começar a entender assim, espera aí, então eu compro um doce, né? Eu compro um salgado que eu gosto e eu compro um doce, um chocolate, alguma coisa. Então eu vou fazer assim, o chocolate, o doce eu vou substituir por uma fruta. Então eu vou começar a trazer fruta de casa. Agora, o salgadinho o assado que eu adoro, eu vou manter. Então, Tá. dos meus R$ 10 por dia, 5 eu Eu vou consigo comprar o salgadinho. economizar. E Tá. 5 eu vou agora guardar para o meu sonho. E aí nós trabalhamos com os cofrinhos, né? Nós temos cofrinhos pequenos, de curto, médio e longo prazo. E a gente fala, agora põe o nome. Põe o nome do que é esse cofrinho seu, o que ele é? Ah, é um cofrinho de guarda. Não, ele é um sonho. Que sonho é esse? Então você vai colocar agora o nome, o sonho é a bola. Em quanto tempo você quer fazer? Em 3 meses. Quanto você tem que ter aqui dentro? 200. Né? E como é que você está trabalhando para ter esses R$ 200 em 3 meses? Ah, eu estou trocando. Então, 3 dias da semana eu compro lanche na escola, 2 dias eu levo. Ou eu compro lanche na escola 3 dias, mas eu levo a sobremesa. Eu não compro chocolate. Agora eu vou trabalhar temas do tipo alimentação saudável, né? Eu posso trabalhar inúmeras coisas que eu vou abrir e eu estou instruindo, eu estou trabalhando ciências com a minha criança. Eu estou trabalhando léxico, seja no idioma que for, no português, no inglês, no árabe. Então, olha como a educação financeira, ela está ligada intrinsecamente a tudo que nós fazemos. Nós não observamos. É igual o ar. A gente respira, mas a Sim. gente não observa. Entendeu? Então, se a Perfeito. gente começa a entender essa relação, nossa, e é engraçado quando a criança ela consegue realizar os primeiros sonhos, ela fica tão feliz, ela fica assim radiante, ela fala: se eu fiz esse, eu faço qualquer Posso coisa. fazer mais. Isso, e aí você está gerando nela um comportamento saudável que vai perdurar a vida toda. Então, daí a necessidade de eu ir trabalhando para que ela vá se especializando, vamos colocar assim a palavra, que ela vá se aprofundando no conhecimento, até que aquilo esteja tão intrínseco nela que ela age automaticamente. Por exemplo, eu, quando converso às vezes com pessoas, né, que visitam a gente na DSOP, nós temos uma sede lá na Paulista e o centro de operações no Jabaquara. E aí eu estou conversando com uma amiga que ia para lá, ela falou: ah, não, eu vou pegar o Uber, porque depois é ruim para estacionar. Tarará. Bom, primeiro eu vou aqui de carro. Eu falei: ó, estacionamento, para você vir aqui, para ficar 1 hora conversando comigo, você vai gastar uma fortuna de estacionamento. Ah, é verdade, eu vou pegar o Uber. Calma, você mora pertinho do metrô. Do metrô. É mais fácil você pegar o metrô e descer na Paulista do que você pegar um Uber. Ele vai chegar mais rápido, né? Então, tudo bem que agora tem a pandemia, mas a pandemia não vai durar para sempre, graças a Deus. Isso já está diminuindo, vai ter alguns picos, mas se Deus quiser, a gente vai superar tudo isso. A pandemia já é um sinal. As famílias tiveram que se ajustar. Quem tinha uma base melhor, uma consciência melhor financeira, está se saindo bem.
É Quem não verdade, tem nenhuma consciência financeira já está começando a vender coisas para poder é comer, verdade, para poder é se verdade. manter. E E isso é muito triste. isso volta ao tema do empreendedorismo, né? Porque também empreendedores que não tinham esse planejamento financeiro, que não olhavam o fluxo de caixa, etc., também tiveram que fechar suas portas durante a pandemia por essa falta de planejamento. Então é Exatamente. perfeita a sua colocação. E eu fiquei com uma dúvida, André, quando você fala de pais e filhos, e você também falou de escola. Hoje vocês trabalham com esses dois públicos, vamos dizer assim, vocês trabalham através das escolas e também diretamente com os pais? Como que funciona? Se eu quiser Bom, contratar vocês, como funciona? funciona de várias formas, né? A Ah, DISOP, nós somos uma instituição, né, de ensino de educação financeira que trabalhamos uma frente corporativa, então nós temos Bradesco, várias outras empresas que são nossos clientes ou foram clientes, então temos Honda do Brasil, temos vários, e aí a gente tem projetos específicos para as empresas. Depois nós temos a nossa área voltada para as instituições de ensino. Então, por exemplo, uma escola, ela querer implantar a educação financeira na escola, ela faz o contato com a gente, nós damos uma assessoria. O que é essa assessoria? Nós vamos entender primeiro, tá, o que você entende e o que você quer alcançar com o programa de educação financeira. Nós vamos ouvi-la, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão às vezes, romântica, né? Vamos colocar dessa maneira. E aí nós vamos falar, olha, isso que você colocou, essa parte, ela vai ser alcançada. Essa parte não depende de você somente, depende do tá, aluno. Então, o entendi. que a gente Depende pode da fazer. família também. Aí, o nosso programa hoje envolve um tripé. Nós envolvemos o espaço sala de aula professor-aluno. O professor vai ser preparado na metodologia para que, inclusive, ele promova mudanças financeiras na vida dele, porque ele vai ensinar muito melhor os nossos projetos. Perfeito. A gente aprende Depois, fazendo. exatamente, exatamente. O adulto aprende melhor fazendo, né? Então, aqui, depois nós temos um espaço para a família e os colaboradores da escola. Não adianta a escola falar que ela tem para os pais na matrícula, que ela tem um programa de educação financeira e que transforma a vida, e a menina que está ali atendendo, a vendedora, está lascada nas dívidas. Está negativa no cartão, negativa na conta. E aí ela fala, eu estou vendendo isso, mas né? Então, nós envolvemos a comunidade da escola, que é a secretária, o porteiro, a faxineira, né, o pessoal do financeiro, todos receberão, né, uma capacitação e ao longo do processo, tantas famílias quanto os colaboradores, a gente vai colocando conteúdos dentro de uma plataforma que nós temos para eles, quinzenalmente, para eles irem se alimentando. Aí é um conteúdo diferente dos filhos, porque ali a gente vai Perfeito. tratar. Estou com um problema, financei meu apartamento. E agora, como faço? Estou com um problema. Tenho uma dívida em aberto. Como que eu trabalho? Não consigo pagar essa dívida. Como que eu resolvo isso? Né? Então, não existe fórmula mágicas, tá? Não existe um botão que aperta e pum. Na verdade, são mudanças de comportamento que vão me ajudar a gerar se eu for só trabalhar em educação financeira, eu vou conseguir fontes, né, para retenção de receita, para sanar um problema, ou se tem o nosso projeto também com empreendedorismo, eu vou aprender a empreender para eu ampliar a minha receita. Então, são duas situações adversas, né? Uma, eu vou aprender a gerir o que eu tenho, os recursos que eu tenho, e as pessoas acham que o recurso é dinheiro. Comida é recurso. Brasil, a gente joga muita comida fora. A É criança morde verdade. uma maçã, põe na geladeira, a gente abre um iogurte, a gente compra um iogurte desse tamanho e a gente joga sempre isso fora. A gente compra uma garrafa menor, né? Então, nós não observamos isso. A gente deixa um macarrão que a gente usa uma parte, fica no saquinho, depois a gente olha e fala, nossa, não vou, mas a gente joga fora, tem gente morrendo de fome. Então, e aí vem o socioemocional nosso, aí vem o nosso discurso de ecologia, de humanismo. Mas olha o que eu estou fazendo. Eu estou sendo.
realmente Verdade. humanista nisso, né? Então, a gente tem que ampliar essa visão. E a criança, ela começa a aprender desde cedo. A gente tem um projeto com uma meninadinha que eles se tornam super-heróis da proteção do mundo. E aí eles vão fazer uma horta vertical usando as garrafas PET, que eles criam os potinhos, né? Então, vão buscar. E aí eles têm que comprar a semente, que eles não conseguem a semente. Então, eles começam a reciclar nas máquinas, né, para conseguir fazer algum dinheiro para comprar Para sementes. comprar semente. E depois eles vão ter aula de culinária. Eles vão aprender a cuidar e vão também colher e preparar o prato deles. Então, você fecha um ciclo. Hoje as crianças não sabem nada, né? Nós É estamos com um verdade. problema. As pessoas não sabem fazer mais nada. A gente tem que comprar pronto. É verdade. Não para pensar nem da onde veio, né? Tá simplesmente pronto. E, Exato. professor, para a gente resumir, se a gente pensar aí nos grandes desafios da educação financeira no Brasil, quais seriam esses grandes desafios? Eu acho que o primeiro é o desafio da pessoa que vai para o AA, aceitar, entender que eu preciso saber educação financeira, né? Eu preciso ter consciência do meu hábito de consumo. E acho que a primeira pergunta, a primeira reflexão que cada um pode se fazer é: quais são os meus sonhos? O que eu estou fazendo para alcançar esses sonhos? Né? Então, se você não consegue, né, ter uma clareza de sonhos ao longo da sua vida, se você não consegue ter clareza de como o seu comportamento de consumo afeta, e se você não consegue abrir mão, você está viciado em certos, você está preso em certos ciclos de consumo, né? É o primeiro sinal de que você precisa. Então, todos precisamos, né? Então, a questão maior é essa, é ter a consciência. E o primeiro passo é eu refletir, é eu olhar para mim mesmo, me perguntar, falar, o que eu tenho feito? Olha, eu dou muito treinamento para professores, coordenadores, e o que eu mais escuto deles é: eu fiz inglês, eu fiz português para não fazer exatas. Tá, mas a gente não está falando de exatas, a gente está falando da sua vida. É mais Perfeito. importante que as exatas. A gente está falando do seu futuro, né? Como que você se enxerga daqui 20 anos, 30 anos? Eu tenho, só para fechar, eu tenho um amigo, né, numa cidade, um amigo muito antigo, e ele já tem mais de 60 e continua ativo trabalhando, ele é professor. E um dia eu falei para ele: olha, você tem que refletir sobre as mudanças que estão acontecendo. Não vou fazer mudança nenhuma, sempre fiz assim, sempre funcionou. E a minha resposta para ele foi: olha, você empreende. O que você tem que avaliar, se da forma que você empreende, se você ainda, ou qual o tamanho do nicho de mercado que você atua, e por quanto tempo mais você vai ter que atuar nesse mercado para você ter sustentabilidade. Porque se o seu nicho encolher, ele não vai te gerar receita. E como é que você vai fazer nessa altura do campeonato para mudar o jogo? Então, aí ele depois me ligou no outro dia e falou assim: eu não dormi depois da nossa conversa. Eu falei: mas é isso, Meu né? Então, objetivo era esse, era fazer você não dormir. é, então, o primeiro passo, Thaís, de tudo que a gente pode fazer agora, antes de qualquer coisa, é olhar para a nossa vida. Quais sonhos eu engavetei? Quais sonhos eu gostaria de retomar? Quais novos eu quero fazer? Como que eu uso meus recursos? Como que eu posso otimizar meu recurso? Como que eu posso aprimorar meu conhecimento na área? Eu acho que isso é fantástico. Nós temos um lançamento, né? Um livro novo, É verdade. por que nós somos pegos, né, desprevenidos, né, dentro, vem uma crise, né, porque enfrentamos crise e não estamos preparados. Foi um lançamento essa semana. Eu vou mandar depois para você poder compartilhar no seu canal um link para as pessoas que queiram adquirir o livro essa semana, está num valor super, bem desconto mesmo, que é para as pessoas terem acesso à informação, né? Então eles podem comprar digitalmente, que eu acho que é uma leitura que vai despertar essa reflexão nas pessoas e a mudança de comportamento. Perfeito, André. André, a gente ficou falando e eu perdi totalmente a noção do tempo. O Instagram, ele normalmente nos Sim, derruba ele em fecha. 1 hora. Então, Sim, ele ele vai fecha. nos derrubar em 1 minuto. Agradeço. É,
manda sim o link do livro que eu vou divulgar. Fiquei super interessada no trabalho de vocês. Vamos conversar. E não sei se você quer fechar, tem algumas palavras finais, quer falar um pouquinho sobre os planos de vocês. Então, para a gente fechar a live de hoje, uma mensagem final. Nós acreditamos que as pessoas querem sonhar e nós queremos ajudá-las a realizar os sonhos. Então, tenham sonhos nas suas vidas, né? É importante, ensine a sua família, as pessoas que vocês amam a sonharem. Entendeu? Isso é o mais importante. Você tendo sonhos, você corre atrás. Esse é o mais importante. Eu agradeço imensamente esse tempo, essa oportunidade. Agradeço você pela sua, né, gentileza, né, do trato de poder abrir esse espaço, de abordar o tema. E agradeço a todos os participantes que estão aqui. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Pode entrar nos canais da Unisop, que estaremos totalmente à disposição de vocês. Pode deixar, vamos entrar em contato com você sim. Em nome de todos os organizadores, eu agradeço, André, a sua participação e vamos manter contato. A gente espera, então, todo mundo no SW Academy 2020, que começa no dia 16 de outubro. Tá chegando. Tá chegando, tá chegando. Muito obrigado, viu? Beijo Obrigada, grande para André. Um todos. beijo.